Oi, botei meu chá de capim santo para a gente conversar hoje sobre pertencimento. Esse sentimento que a gente anseia tanto experienciar e que muitas vezes a gente sacrifica a nossa autenticidade, a nossa autonomia, a nossa independência, só para sentir que faz parte, só para se sentir segura dentro de um grupo, para a gente sentir de alguma forma que a gente faz sentido. Se você se sente separada muitas vezes, ou você sente que precisa vender sua alma ao diabo para participar de um grupo, para ser parte, para ser aceita, isso pode estar te sufocando. Se você sente que muitas vezes você se desvia das suas metas, dos seus objetivos de alma, para sentir pertencimento, esse vídeo é para você, tá bom? Então assista até o final, que eu vou falar por que a gente busca tanto esse sentimento e vou te dar algumas dicas de alcançar essa sensação de pertencimento de maneiras saudáveis. Eu sou Juliana Maia, terapeuta de formação, bruxa de alma. Meu trabalho é te tornar cada vez mais forte para você ser cada vez mais livre. Então vamos lá, gente. Eu vou chamar de pertencimento aquela sensação de ser parte, tá? Você pode buscar muitas vezes sentir pertencimento familiar, pertencimento religioso, num círculo de amigos, dentro da equipe de uma empresa. Pode ser que você busque um pertencimento social, de ter um destaque na sua comunidade. Não importa muito de onde é que você vai receber essa sensação de pertencimento, porque o ser humano, ele tem um cérebro preparado para buscar pertencimento. Então, existem estudos da psicologia social que demonstram que a sensação de pertencer, de estar em contato e ser parte, é necessária para a sensação de bem-estar, para a sensação de prazer. Então, o bebê ele já nasce buscando essa sensação. E as pessoas que não experienciam com muita frequência esse sentimento, elas tendem a desenvolver depressão e ansiedade. A neurociência também tem estudos voltados para a sensação de pertencimento. A gente tem áreas do cérebro que disparam ocitocina, disparam hormônios que vão trazer a sensação de prazer, a sensação de conforto, com base na nossa sensação de pertencer, que vem de determinadas relações, tá? Então não é uma coisa só que vem da sua carência, da sua imaginação. É parte de uma estrutura interna que busca a saúde nas relações, porque o ser humano, ele precisa da coletividade para viver. Pode reparar, o bebê humano, ele é um dos filhotes que mais demoram de atingir a autonomia. E ele depende da sociedade para comer, para se proteger. Não é verdade? A gente passa muitos anos da nossa vida dependendo, sem conseguir se alimentar, sem conseguir, né? O bebê começa a andar a partir de 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, o gato e o cachorro já andam há muito tempo, né? O boi já anda há muito tempo com 1 ano. A gente, com 1 ano, o cachorro já come sozinho, ele já caça sozinho. O lobo, o urso, a gente não. A gente com 1 ano, a gente não faz nada só. Com 2, a gente também não faz nada só. Nem com 3, nem com 4. A gente não consegue caçar e se proteger sozinho. Então, o ser humano, é natural que a gente tenha estruturas físicas, inclusive, no nosso cérebro, que vão empurrar a gente para querer pertencer. O pertencimento, ele é importante para a sociedade, a necessidade do pertencimento, na verdade, porque se a gente só sobrevive enquanto espécie de maneira coletiva, né, a gente precisa saber se enquadrar. Então, a gente tem regras sociais, que são uma maneira rebuscada e desenvolvida de permanecer em sociedade com o mínimo de harmonia possível, de uma forma que a gente não termine matando uns aos outros e exaurindo os nossos recursos, né? Mas dentro da gente a gente vai sentir um impulso por pertencer, a gente vai sentir um impulso por não desagradar tanto assim, não discordar tanto assim, para a gente conseguir viver em sociedade.
Então, por mais que eu seja uma pessoa muito exótica, muito independente, né, cheia de autonomia, cheia de autoestima, eu vou precisar de luz elétrica se eu decidir ter luz elétrica na minha casa. Eu vou precisar de gás para cozinhar a minha comida. E essa luz elétrica vai vir de outros seres humanos. E esse gás vai ser entregue por outros seres humanos. Ele vai ser produzido por pessoas que sabem como produzir isso, que tem um recurso natural que eu não tenho. Então, por mais estranha, por mais exótica e autônoma que eu seja, em algum nível eu vou precisar, né? Claro que a gente sabe que existem os eremitas, as pessoas que se isolam voluntariamente e tal, mas mesmo essa pessoa, nos primeiros anos de vida, ela recebeu o cuidado de algum ser humano e ela recebeu o ensinamento necessário para sobreviver sem os seres humanos. Então, mesmo velha, vivendo isolada, sem luz elétrica, caçando para comer, plantando o que ia comer, ela aprendeu a fazer isso com alguém. Então, em última instância, todo o recurso que ela tem veio do convívio com os outros seres humanos. Eu estou falando isso para vocês saberem a profundidade desse desejo, de onde é que ele vem, e vocês não se sentirem culpada por desejarem relacionamento. Porque hoje se fala do empoderamento feminino de um lugar assim que a mulher não tem que precisar de ninguém. Isso é o outro extremo, gente. Isso é o outro extremo. A gente passou por uma educação que vulnerabiliza muito a mulher, que faz a mulher acreditar que ela tem que ser aquela flor, que se ela pisar... Olha só o que a gente vê nos filmes épicos, né? O cavalheiro bota um lencinho e a dama é tão leve e delicada que ela pisa no lencinho para não sujar o sapato dela de lama. Oh! Né? Aquela mulher que toda vez que toma um susto desmaia. Na verdade era o espartilho apertado, mas a gente fantasia que... Oh, preciso de um cavalheiro para me salvar. Aí a gente sai desse extremo para a super mulher que trabalha, cria filho e chega em casa e dá conta das demandas emocionais de filho, de marido, às vezes tem pais idosos envolvidos e não precisa olhar para ela. E se ela for olhar para ela, ela vai olhar sozinha, não precisa que ninguém cuide dela, não. Porque ela paga as contas dela, né? Ela é forte, ela é maravilhosa. Isso também não é saudável. E eu estou explicando aqui a vocês porque que a gente precisa das relações, tá? E aí começa o desafio do desejo por pertencimento. Porque quando a gente não sabe de onde é que ele vem, por que que ele vem, e aonde é que a gente pode receber essa sensação de qualidade, a gente sente um desejo tão grande, que ele chega a ficar irracional, porque ele é químico também. E aí a gente começa a projetar em determinadas sensações, ou em determinadas relações e situações, o lugar onde esse pertencimento vai vir. E a gente chama esse pertencimento de várias coisas. A gente chama ele de sucesso. Então, assim, as pessoas olham para mim e me admiram e querem ser como eu, e isso é sucesso. A gente chama isso de amor. Então, eu agora faço parte de um casal e eu chego como um casal numa festa, nas situações sociais, e eu pertenço àquela unidade ali que é aquele casal, e isso para mim é amor, pertencer a alguém. Eu faço parte de uma galera, de um grupo, de uma panelinha, e independente se eu estou me mostrando como eu realmente sou ou não ali naquele grupo, esse grupo sempre me chama para as coisas, demonstra fazer questão da minha presença, e de repente eu sou essa galera, eu sou esse grupo, eu sou essa panelinha e eu pertenço. E eu chamo isso de amizade. A questão é que nem sempre o grupo de amigos é realmente amigo e sabe as coisas que você está passando. Nem sempre a unidade casal está funcionando bem. Em público as pessoas veem que o casal é lindo, no particular aquilo ali não está funcionando bem. Percebe? Às vezes você está numa religião, que você é parte, você é batizado, você é iniciada e você tem um trabalho naquela casa ou naquela paróquia e, na verdade, quando você está fora da paróquia, as pessoas nem sabem que você existe e você não compartilha de maneira profunda daqueles dogmas que são professados ali, mas você está ali com a ilusão do pertencimento. E a gente vai se envolvendo em relações e situações que não são verdadeiras para o nosso ser, porque uma parte do nosso cérebro precisa da ocitocina liberada pela falsa sensação de segurança naquela situação em que você sente que tem um pertencimento. Percebe?
Historicamente, a gente precisou do bando, a gente precisou do clã para não ser atacada, para não ser estuprada, para não ter nossa casa incendiada por outros seres humanos. Né? A gente precisou ter um nome, um sobrenome que causasse espanto, que causasse respeito nas pessoas. E bastava você ter aquele sobrenome para você ter protegida e para você ter bens. E hoje em dia, em algumas sociedades, isso ainda é verdade. Tá? E é por isso que é tão difícil, às vezes, a gente abrir mão dessa falsa sensação de conforto, porque tem mulheres que estão casadas, com sobrenomes muito respeitáveis, famosos, ou sabe, que causam uma coisa assim na sociedade, mas estão apanhando ali. E por um lado, ela acha que ela está com o futuro dos filhos garantidos, por bens que vão ser herdados, ou por um nome que a sociedade respeita, mas ela mesma não sabe quanto tempo ela vai sobreviver ali. Ou ela cria uma ilusão que ela pode sobreviver ali sim, porque é muito pior estar fora dali. E aí é que fica grave essa busca pelo pertencimento quando ela é inconsciente e irracional. Porque o pertencimento vem para trazer segurança, para trazer a sensação de preenchimento. Mas quando você escolhe grupos, ambientes de trabalho, religiões, relacionamentos em que o pertencimento custa a sua alma, em que o pertencimento te coloca em mais risco do que o que você acha que recebe ali, tem alguma coisa muito errada com essa busca pelo pertencimento. Percebe? Deixa eu dar um golinho aqui, enquanto vocês refletem. Me conta o que é que você sente ouvindo isso. E se você tem experiências em que a busca pelo pertencimento quase te destruiu. Eu tenho experiências, tá? E aí agora eu vou falar de situações que fazem a pessoa buscar o pertencimento de uma maneira distorcida. Se você tem uma família em que parece para você que o amor é incondicional e que você tem que sempre dar mais para pertencer, e isso veio desde a infância, pode ser que você não tenha essa medida para pesar até que ponto vale o pertencimento. Então, pode ser que você, sei lá, você fazia uma arte e os seus pais, o pai ou a mãe, né, dizia, tá ridículo isso. Olha, o do seu irmão era muito melhor. E aí você via que o amor pelo irmão era maior e por isso você estava para escanteio, você não ganhava os melhores presentes, você precisava dar mais, precisava se dedicar mais. Pode ser que na sua vida o único jeito de você atrair a atenção dos seus pais era ficando doente. Se você não tivesse doente, você estava solta, não está bem. Ela está bem, ela está tirando nota boa e tal, então não precisa olhar, porque tinham irmãos mais doentes ou com mais dificuldades escolares que você. Pode ser que você tenha vindo de um núcleo familiar que tinha muita gente, muitos irmãos, pessoas muito adoentadas e que para você se destacar e sentir e ser vista, você precisava fazer muito sacrifício ou você precisava estar muito mal. Isso também causa essa busca desenfreada por pertencimento. O bullying, especialmente na infância, mas não somente, tá? O bullying faz com que a criança sinta que o mundo não é um lugar seguro, porque ela sai de casa, e aí que bom quando a família acolhe, né? Porque pelo menos quando ela volta para casa ela está segura, mas tem gente que não tem segurança dentro de casa e não tem segurança na sociedade, então ela começa a entrar na escolinha e as primeiras experiências que ela tem com o que é viver no mundo é de sofrimento e rejeição. Então ela, para não ficar ali no diariamente sendo rejeitada, sendo agredida, sendo menosprezada, ela sabe que ela precisa de um grupo, ela precisa fazer algo para se encaixar em algum lugar, para ela ter com quem brincar, para ela ter com quem fazer trabalho de equipe, para ela ter um jeito de não apanhar, para ela ter alguém que defenda ela, para ela ter voz dentro da sala de aula ou dentro do condomínio onde ela vive. Gente, isso é muito sério, tá? Eu me emociono porque eu passei por isso, minha filha passou por isso, e esse é um assunto delicado para mim. Mas assim, a criança ela vai tender a ficar buscando isso. Ela não vai achar que é possível sobreviver sem isso. Porque para a criança, a questão de pertencer a um grupo significa sobrevivência, é real. Ela não pode ficar sem pertencer a uma família porque senão ela morre. E muitas vezes na sociedade isso significa apanhar, entendeu? E aí a gente tem algumas situações, né, peculiaridades que não são tão
raras assim, né? De situações coletivas, né? De coletividade, de você pertencer a uma comunidade significa você ser protegida dos agressores daquela comunidade. E os agressores agridem quem está fora da comunidade, mas protegem quem está na comunidade, né? Então, isso também existe. São situações. Na idade adulta, isso pode ser com um relacionamento abusivo. Então, assim, pode ser que você esteja numa relação em que o outro faz você acreditar que ninguém mais vai lhe amar, que ninguém mais vai lhe querer. Normalmente, quem está nesse tipo de relação, a gente já tem uma predisposição a essa carência, tá? Então, esse relacionamento, mesmo na idade adulta, vai fazer você ter certeza que você não vai ser amado por mais ninguém, que essa pessoa foi a primeira pessoa que te amou, que é o único que te protege, e faz você parecer incompetente, parecer incompleta, parecer frágil, para que você consiga ver nessa pessoa, que na verdade é um agressor ou uma agressora, né? Que você consiga ver nessa pessoa a salvação. E aí você quer pertencer àquela relação por causa de um distúrbio que a própria pessoa causou em você. Então, se você já passou por um relacionamento abusivo e saiu desse relacionamento, está desejando sair, pode ser que você tenha saído e esteja se sentindo profundamente só, porque muitas vezes esses relacionamentos acabam com a nossa rede de amigos, né, e de afetos, ou pode ser que você ainda esteja nessa relação, mas esteja com medo de sair, porque você acha que vai sair e não vai ter pertencimento mais em lugar nenhum. Eu falei de relacionamento abusivo no nível afetivo, mas eu já vi isso em situações religiosas também, tá, gente? Então, assim, a pessoa é levada a acreditar que ela vai para o inferno, que ela vai ser completamente rejeitada por Deus se ela sair dali, que ela não vai conseguir conectar com a energia divina em mais lugar nenhum, e que ela vai ser castigada, e, portanto, ela acaba ficando ali dentro e vendo aquela situação assim, ali como o único lugar de pertencimento dela. Então, se você se identificou com qualquer uma dessas relações, eu vou falar para você agora o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? A boa notícia é que a gente não precisa pertencer a um lugar de maneira muito profunda para se sentir pertencente. Então, por exemplo, você tem um trabalho que você tem reconhecimento no seu trabalho, ele é bem visto. E ali você tem um papel. E esse papel ele é visto, e ele é útil, ele é real, e ele é valorizado. Mas na sua família, ninguém valoriza o que você faz. Ninguém vê. Todo mundo vê você como errado, porque talvez você tenha sido um jovem, uma criança problemático. E por mais que você tenha alcançado sucesso, na sua família você é um zero à esquerda. E aí, você tem um hobby. E você se conecta a uma comunidade de pintura de aquarela. E ali você compartilha as suas pinturas. E você não é o melhor pintor, mas você faz parte da comunidade de amantes de aquarela. E você sente ali que pintar aquarela, mesmo não sendo a melhor pintura do mundo, faz sentido. E você conversa com pessoas, você tem com quem conversar sobre isso. Então tem um ambiente da sua vida que não está legal nesse aspecto do merecimento, mas você tem outros dois que vão te dar, de maneira moderada, a sensação de pertencimento. Aí você tem um gato, você é a pessoa mais importante da vida dele. Ele só come na hora que você chega em casa. E pronto, entendeu? Porque você é o centro. E aí você recebe ali aquela valorização e por aí vai. O que acontece é que muitas vezes a gente tem uma vida restrita. A gente concentra toda a nossa necessidade de amor e apreciação e de visibilidade numa coisa só. E essa coisa pode falar da carência que você viveu na sua construção. Então, se você teve descompensação na sua família, na família que você vai concentrar essa carência. Aí você casa querendo receber o amor que você e o afeto que você não recebeu do seu pai, da sua mãe. E aí você polariza muita carência nessa pessoa com quem você casou ou entra num relacionamento abusivo para reproduzir a história inconscientemente e entrar num processo de cura em relação a isso. E aí aquele relacionamento ali parece, quando tá bom no início, parece que é tudo. E aí você não quer amizade, você não vai atrás de hobby, você não faz atividade física, você não se abre para uma espiritualidade pessoal, você fica toda focada ali. Sabe aquela amiga que quando começa a namorar larga todos os amigos?
É isso aí. Ela tende a concentrar a necessidade dela pertencimento na vida em casal. Tem pessoas que são assim, elas só sabem viver a espiritualidade, se parar de trabalhar, se dedicar a tudo, e ali na espiritualidade ela sente a sensação de irmandade, né? Ela não recebeu em casa, então o pai de santo é o pai, os irmãos de santo são os irmãos, e quando essas pessoas demonstram as inconsistências delas humanas, essa pessoa fica muito descompensada e decepcionada com o universo, com a vida, com Deus, porque ela concentrou tudo ali naquela relação, percebe? Então a gente tem que diversificar. E para diversificar, tem alguns trabalhos de cura interna de traumas dessa descompensação do pertencimento passado que precisam ser feitos, porque senão você não consegue diversificar. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço trabalho terapêutico com a pessoa, eu faço trabalho primeiro de fortalecimento, para ela dar conta de olhar para as emoções dela e transitar nessa sensação de vazio quando ela sente, quando ela confronta esses históricos de falta de pertencimento, para ela admitir que ela tem uma codependência, para daí dessa codependência a gente ir fazendo o desmame e introduzindo outras coisas com as quais ela possa se identificar e se apaixonar, e isso pode levar tempo, entendeu? Eu faço um trabalho aqui na Chapada Diamantina, a Vivência Mulher Essencial está com inscrições abertas, em que as mulheres vêm para mim e eu faço um trabalho forte com o elemento terra, com os pés no chão, associado à bioenergética. Para quê? Para que as emoções em relação a isso possam vir à tona e se tornar visíveis. Nossa, eu tenho raiva de não ter sido vista por ser negra e minha criança interior ainda deseja esse reconhecimento e eu estou sempre procurando ele nas relações e tal. Esse momento que a gente entra em contato de maneira visceral com essa verdade momentânea nossa e a gente admite isso e chora esse luto de que esse pertencimento que pertence ao imaginário infantil inteiro, uma única pessoa, uma única comunidade, não vai acontecer, para que aí daí a gente solte essa expectativa e possa se abrir com o todo. Então, no trabalho com o elemento terra, a pessoa recebe força e energia suficiente para confrontar essa dor, chorar esse luto e ir para o momento seguinte, quer dizer, eu sou poderosa assim, eu sou merecedora assim. Então vai acontecer aqui, ó, de 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, Vale do Capão, mulheres com o pé na terra, em contato com a natureza, né, com a minha condução, trabalhando os 7 chakras, com os 7 potências e setores da vida associados e os 4 elementos da natureza, tá? Então, querendo saber mais, dá uma olhadinha na descrição. Mas são trabalhos assim que vão fazer a gente olhar para dentro, admitir as nossas inconsistências e daí então para a gente poder viver o luto de que aquele pertencimento que a gente esperava daquela maneira, todo centrado naquela comunidade, naquela instituição, naquela pessoa, ele não vai acontecer. E aí na hora que a gente vive o luto, a gente começa a olhar em volta, porque a gente para de esperar chegar. E aí a mágica acontece, porque quando você para de esperar chegar de acordo com a sua expectativa, somente vindo daquela pessoa, você começa a aceitar que existem coisas mais sutis e mais simples, mas que também são muito boas. Eu recomendo que você tenha um hobby que te preenche, que você se sinta muito feliz. Eu recomendo que você durma bem, porque estados de desidratação, privação de sono, ansiedade costumam aumentar a sensação de que você precisa desesperadamente pertencer a algum grupo para tirar o seu sofrimento, tá? Eu recomendo que, se você não tem hoje amizades profundas, que lhe permita, que te ofereçam uma escuta aprofundada para você dar uma descarregada nessa carência de ser vista e ser escutada, faça terapia, porque ninguém está preparado para absorver uma carência muito grande fundamentada num trauma. E aí você vai achar que o problema está nas pessoas e na verdade é que você está precisando de um processo de cura, sabe? E aí quando esse processo de cura acontece, você fica mais apta a receber o que o outro tem para te oferecer. Não estou falando de relacionamento abusivo, estou falando de relacionamento normal, tá? Então, se você tem um hobby, se você tem múltiplos afetos, amigos de diversos tipos. Tem um amigo que é ótimo de sair, mas é ótimo, péssimo de confidência porque é fofoqueiro. Aí tem a amiga que é ótima de confidência, mas ela é casada e tem 3 filhos, então você vai na casa dela tomar um café com ela e jantar, e aí vocês ficam juntas enquanto os filhos, bota os filhos para dormir, conversam um monte. Mas ela não vai ser a amiga baladeira que você precisa. Tem a amiga que
sei lá, bruxinha igual você que adora falar sobre astrologia, que vai topar tirar carta com você e tal, mas que talvez ela não seja tão baladeira quanto você. Então ela às vezes vai sair com você, às vezes não vai. E por aí vai. Você vai tirando o melhor de cada pessoa. E quando todas as pessoas não estão ali, você tem situações estimulantes e a parte espiritual, um contato direto com a energia divina, um canal só seu, que não depende de incorporação através de outros médios, não depende de uma imagem de um santo, de você estar num lugar, de você ir para um retiro na Índia, no Japão, não sei onde. Depende só de você silenciar onde quer que você esteja e você sentir que você é parte de algo maior. Cada pessoa sente isso de uma maneira. Tem gente que vai sentir isso em contato com a natureza. Eu me mudei para cá, Vale do Capão, porque, deixa eu dar uma olhada no meu microfone se está funcionando, porque eu preciso disso. Nesse contato com a natureza, eu me lembro que o mundo é muito grande. Eu subo na montanha, eu acho a montanha que eu vejo do alto, eu faço, nossa, como eu sou pequena, eu sou parte desse todo, nossa, eu estou inserida nessa floresta, eu olho a floresta de longe e digo, nossa, eu moro ali, nem dá para ver minha casa. Então eu sou a floresta também, eu abraço a árvore. Tem gente que não é dessa onda, tem gente que chega na beira do mar e entra em reflexão, tem gente que olha o céu e entra em reflexão, tem gente que começa a fazer crochê e entra em meditação, e tem gente que vai meditar, vai orar, e vai se lembrar através desse preenchimento espiritual que, na verdade, tudo isso é passageiro. Todas essas pessoas vão morrer, vão mudar de escolhas. As pessoas mudam de fase e o que era importante deixa de ser. As estéticas pelas quais você foi rejeitada, daqui a pouco amanhã entra na moda e você é a pessoa mais linda do rolê. E se você era mais linda no passado, daqui a pouco sai de moda e você nem é mais vista esteticamente. Tudo muda, tudo é passageiro. E uma boa vivência espiritual, ela relativiza o valor de todas essas coisas que a gente faz e busca para sentir pertencimento. Se são riquezas materiais, se é ostentar uma mediunidade muito impressionante, né? Me lembro muito dos desenhos animados anime. Oh, que impressionante! De Dragon Ball Z. Ou você ser muito boa num trabalho porque você traz um faturamento para a empresa X e aquela empresa começa a entrar em falência e mesmo que você queira, você não consegue trazer aquele faturamento e todo o valor que você tinha para ter pertencimento não faz mais sentido, né? Eu vejo assim a coisa dos cachos, né? Quando eu era mais nova, o cabelo volumoso. E aí eu tenho 45 anos, né? Então pensa aí nos anos 80 para 90, cabelo volumoso era mal visto. A gente fazia tudo para domar os cachos. Tem que domar o cabelo, tem que encharcar de creme até ele ficar pesado e não subir nunca mais. Tinha um negócio de defrisagem, né? Antes da progressiva veio a defrisagem, destruía o cabelo, destruía o fio e vamos fazer defrisagem para os cachos ficarem murchos. Aí os cachos entraram na moda. Vamos afirmar nossa negritude e tal. Aí o que veio? Primeiro, cachos muito definidos. Aí eu saí da escravidão de não poder ter cacho para ter cacho muito definido. Então os cachos tinham que ser perfeitos, assim, outra escravidão. E aí eu poucas vezes alisei eu nunca alisei meu cabelo. Eu dei defrisagem alguma época e depois quando eu vi que o cabelo ficou todo quebrado, eu cortei ele curtinho. Fiz o Big Chomp lá em 1997 para ano 2000 e antes de todo mundo. E fiquei olhando as mudanças dos cachos. Tinha hora que meu cabelo estava dentro da moda, tinha hora que meu cabelo estava fora da moda. E as pessoas só mudando. Mesma coisa sobrancelha, aquela sobrancelha de Malu Mader grossona, lembram? Uau, uma coisa mais linda. Daqui a pouco não, você não faz mais parte da moda. Você não pertence mais ao grupo das mais belas. Entendeu? É assim. A gente precisa centrar a nossa noção de pertencimento dentro do nosso centro, na nossa essência. E, Ju, e essa vivência espiritual de meditação, ela é suficiente? Então quer dizer que se eu resolver me isolar do mundo e ficar só meditando, eu não vou mais precisar sentir que eu pertenço? Eu honestamente não vou poder afirmar isso com toda segurança, tá? Porque eu não fiz. Não fiz. E
Mas eu vou dar uma opinião baseada nos estudos que eu andei lendo? Provavelmente não. Provavelmente você ainda vai sentir saudade de estar em contato, porque é químico. Mas uma coisa é certa, diminui muito o peso. Diminui o suficiente para você não ficar entrando em relacionamento abusivo, para você não ficar dizendo sim na hora que é óbvio que é para você dizer não, caia fora disso aí que não vai dar certo. Diminui o suficiente para você não trair a sua intuição só para fazer parte. Isso sim. Então assim, Juliana, eu nunca mais vou querer sexo, nunca mais vou querer relação. Mentira. Se você não é celibatária por natureza, se você não é assexuada, você vai querer. Entendeu? Mas aquele ímpeto desesperado de, poxa, se não tá aparecendo ninguém legal, então eu vou pegar o melhor que tem? Não! Não, você não precisa fazer isso. Não, você abraça a árvore, você tem o gato, você faz crochê, você pinta uma aquarela, você participa de um coral, você vai pra academia, você entra num grupo de corrida. Por favor, faz terapia. Você muda de religião, você começa a... Tem 500 coisas que você pode fazer para se preencher, para não entrar numa furada relacional só para sentir a sensação de pertencimento. Percebe? Faça o que você precisar fazer para quebrar a expectativa de pertencer inteiramente a alguém ou a uma instituição. Não é para ser assim. Não dá. Não dá. Ninguém aguenta isso. Só Deus aguenta abarcar a totalidade da sua carência. No mundo material, você vai ter que fracionar. Você vai ter que... eu falo, né, em atendimento, eu fiz assim, olha, divida a sua pizza. Não entregue todos os pedaços da sua pizza para alguém, porque ela vai passar mal. Ela não vai dar conta da totalidade, da sua tristeza, da sua profundidade, de conhecer a totalidade de quem você é. Divida a sua pizza. Divida entre pessoas, coisas e fatos. Vai ficar mais leve. Todas as suas relações vão ficar mais leve. E quando faltar alguém, essa pessoa não vai deixar um buraco tão grande. Tá bom? É isso, gente. Me fala se fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, tá? Deixa o seu comentário, curta, se fez sentido para você, compartilhe com alguém, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá? E a gente se vê por aí nas redes. Beijão e até a próxima.